Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, nosso telejornal que te apresenta os destaques da Câmara e também da nossa cidade. Hoje é feriado, dia da Proclamação da República, mas você sabe quando e como o nosso país se tornou uma república? Ou melhor, você sabe o que é esse regime de governo? A gente te conta no jornal de hoje. Mas começamos o boletim com os trabalhos parlamentares. Nesta terça-feira, os vereadores realizaram 2 sessões. Agora, você confere o que aconteceu na 68ª sessão. Durante a 68ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos. No total, 309 itens foram analisados na pauta. Entre os principais está a aprovação de 8 requerimentos, 4 moções e uma ata de sessão anterior. Os vereadores também aproveitaram o pinga-fogo para trazer assuntos relacionados à cidade. O mais abordado na tribuna foi a falta de água no município e os questionamentos pela qualidade do serviço prestado pela concessionária Sabesp. Os parlamentares defendem uma melhor fiscalização na gestão do contrato pelo poder público, além da revisão da alíquota redutora de multas aplicadas por falha no abastecimento. Na sessão, os parlamentares também debateram sobre o corte de árvores frutíferas cultivadas por moradores em uma praça do Jardim Nova Flórida. Os vereadores também convidaram a população para uma palestra e roda de conversa sobre os desafios das mães de crianças com autismo. O evento vai acontecer na Câmara no dia 24 de novembro, às 2 horas da tarde. A sessão na íntegra você confere em nosso canal do YouTube. E vamos conferir agora os assuntos de interesse público e os documentos apreciados na 69ª sessão. Os vereadores aprovaram 4 projetos durante a 69ª sessão do ano. Um deles é de autoria do vereador Fernando Petiti e estabelece diretrizes para aprimorar a educação especial na rede municipal de ensino. O documento foi assinado por mais 12 parlamentares e prevê que as escolas realizem encontros periódicos com os pais e depois com os pais e os estudantes com deficiência, com o objetivo de entender as individualidades de cada aluno. No campo da saúde, um projeto de autoria do vereador Marcão da Academia autoriza a Prefeitura a priorizar o agendamento de consultas e exames para as pessoas recém-liberadas das unidades de saúde. O objetivo é melhorar o acompanhamento clínico e evitar sequelas por falta de apoio médico após a liberação do paciente. Incluído na pauta durante a sessão, o projeto de lei do vereador Juvenil Silvério e assinado por mais 7 parlamentares estabelece regras de segurança para o passeio e condução responsável de cães de grande porte em locais públicos ou privados de acesso público. A proposta revoga uma lei antiga e atualiza as regras. A partir de agora, o uso de coleira, guia curta, enforcador e focinheira de grade se tornam obrigatórias. A multa também foi atualizada e vai de 1 a 5 salários mínimos. Outra proposta aprovada é de autoria do vereador Tomás Henrique e determina o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas oficiais da cidade. O projeto foi assinado por mais 3 parlamentares e tem como objetivo impedir a atuação de atletas transexuais em equipes do sexo oposto ao nascimento. Durante a sessão, mais 4 propostas foram lidas e começaram a tramitar. A sessão na íntegra você confere em nosso canal do YouTube. E hoje nós celebramos o Dia da Proclamação da República. Mas você sabe quando e como o Brasil se tornou uma república? E você sabe o que isso significa? Aqui vai uma explicação. A república é um regime de governo onde o chefe do Estado é eleito pelo povo. Conhecer a história da proclamação da República é conhecer a história da nossa democracia. 15 de novembro de 1889. É uma data importante para a história do Brasil. Começa a República. E a nossa tarefa hoje é te contar um pouco de como foi esse processo aqui no país. Mas antes, acho importante a gente conceituar a palavra república. Primeiro que ela vem do latim,
res publica, que significa coisa pública. Ou seja, é uma forma de governo em que o povo é soberano e elege seus representantes de forma indireta ou direta, como acontece hoje aqui no país. Dito isso, então a gente volta para 1889. Como é que será que estava o Brasil nessa época? Qual era o contexto político, econômico e social? A gente veio até uma universidade aqui de São José dos Campos para conversar com a doutora em História, Maria Papali, que explicou tudo para a gente. Então, o final do século XIX é um momento em que havia necessidade de se renovar muita coisa no país, porque os próprios empresários, os próprios brasileiros, as classes médias que estavam crescendo, precisavam de um país com uma estrutura mais moderna para comportar essa modernidade. E nós éramos um país muito atrasado. Nós tínhamos, inclusive, ainda a mão de obra escrava e a monarquia, principalmente Dom Pedro II, que ficou mais de 50 anos no poder, ele vai se enfraquecendo, porque vai tendo pressão de vários grupos. Você tem o grupo, por exemplo, dos progressistas, dos abolicionistas, que querem a abolição da escravidão, que querem melhorias, por exemplo, na educação, ou seja, em quesitos de mais inclusão social. Bom, então a gente já entendeu que naquela época vários setores da sociedade não estavam satisfeitos, nem com Dom Pedro II, nem com a monarquia, que era uma forma de governo que estava bastante fragilizada. Mas um evento foi determinante para a proclamação da República, que foi a Guerra do Paraguai. Ela aconteceu entre 1864 e 1870. O Brasil foi até o Paraguai, guerreou, os militares venceram, mas quando voltaram, queriam mais reconhecimento. A Guerra do Paraguai desgastou muito a monarquia, porque ela foi, na verdade, o exército que havia sido vislumbrado que o exército teria algum benefício se ganhasse a guerra, de como de fato ganhou, mas ele perdeu muito, ele não conseguiu aquilo que ele queria, não conseguiu autonomia, não conseguiu melhores soldos, enfim, o exército ele se sentiu muito ressentido com a Guerra do Paraguai. Isso contribuiu para desgastar ainda mais a monarquia. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da chamada República Velha. Mas a professora explica que nesse primeiro período, os valores republicanos ainda não eram uma realidade. Mas a gente tem essa a chamada Primeira República, ou a República Velha, como alguns vão denominar, que ela vai ser, na verdade, ela vai existir até 1930 e ela vai... de modernidade mesmo, pouca coisa é implementada, porque ela vai virar uma república oligárquica, nas mãos da oligarquia, principalmente da oligarquia cafeeira. Digamos, alguns avanços mínimos ainda em relação ao que se pretendia, muito pouco, tanto que em 1930, a Revolução de 30, ela realmente vem para transformar o Estado num Estado moderno, num Estado que pudesse abarcar toda a sociedade, todos os grupos que estavam crescendo. Hoje, no Brasil, a República é bem estabelecida. Com o governo republicano, os governantes estão subordinados à lei e o poder é dividido em 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. De acordo com a Constituição, eles devem funcionar em harmonia e se complementarem. A Câmara de São José defende que a República é um instrumento de democracia, muito importante nos dias de hoje. E para a vereadora Juliana Fraga, foi esse sistema de governo que permitiu que o país avançasse no que diz respeito à representatividade. Eu ouvi uma vez uma frase que fala que não existe república sem democracia. Então não é a mesma coisa, mas está extremamente ligada. Então é um exercício tanto de democracia
que é poder do povo, né? E a república, que é o do bem comum. Então, imagina, olha como que isso casa, né? É você pensar numa república do bem comum e para o povo. Mesmo com os avanços, é preciso reconhecer que ainda existem desafios para que as políticas públicas possam alcançar a população de maneira mais ampla. Na minha opinião, como a República, a gente vota para colocar as pessoas lá, são pessoas que têm que representar, então o que seria mais representativo? Eu acredito que tivessem pessoas que de fato vivem todas as realidades de um país, por exemplo, das minorias, não importa se tem pessoas do quilombola, indígenas em geral, por exemplo, alguém que tenha vivido lá na periferia, que saiba como é o dia a dia do trabalhador, que de fato vá poder estar lá para falar, não, eu sei o que se passa, sei como resolver esses problemas. E a gente dá esse voto de confiança a eles, para que eles nos representem realmente lá, trazendo esses valores que a gente tanto precisa e a gente confia, né? Para que eles ouçam as pessoas aqui e tragam essa representatividade para a gente em forma de ações de tudo que a gente espera. Tem avanço? Tem. Mas ainda precisamos avançar muito na nossa sociedade, por exemplo, questões como o racismo estrutural, elas precisam ser realmente enxergadas de perto e serem realmente trabalhadas, eliminadas da nossa sociedade, questões como os mais diversos tipos de preconceito, que eu acho que nós temos que caminhar muito ainda, para que a gente possa ter uma república que de fato seja de incorporar todas as representatividades, toda a multiplicidade que somos, afinal. Bom, e se o seu caminho é empreender, a gente também te ajuda. Toda quarta-feira convidamos um dos analistas do Sebrae para nos ajudar com dicas bem legais do mundo do empreendedorismo. Ficou curioso? Então dá só uma olhada. Olá pessoal, meu nome é Fabiana, eu sou analista do Sebrae e hoje a gente vai falar de uma dúvida que muita gente tem quando chega aqui no Sebrae. Será que eu abro franquia ou será que eu abro um negócio que eu crio da minha ideia mesmo, da minha cabeça? Bom, essa resposta não existe a resposta certa. O que existe é a análise do que você vai fazer. O que é uma franquia? Franquia é o seguinte, é uma pessoa que abriu um negócio, deu muito certo a forma como ela fez, como ela construiu e ela já deixou tudo isso estruturado e organizado e exatamente o que ela vai fazer? Ela vai oferecer para você a possibilidade de replicar o modelo de negócio dela. Qual é a vantagem? Você já tem uma coisa estruturada, já tem uma coisa desenhada, né? Você já tem ali um pouco da expertise de mercado das pessoas que têm a franquia. Quais os poréns? É mais caro, você tem que ver quais são os conjuntos de regras que eles colocam. Tá? Você não vai, dependendo da franquia, você não tem muito essa liberdade de inovar, de fazer as coisas do seu jeito. Então, veja se vale a pena, né, a questão do investimento, né, e toda essa parte de liberdade. Quem abre o seu próprio negócio, o que acontece? Tem essa possibilidade de criar e fazer aquilo do jeito que ele gosta. Então, se você é uma pessoa muito criativa, eu recomendaria não abrir uma franquia, mas abrir o seu próprio negócio, porque você vai ter essa possibilidade do quê? De inovar, de fazer diferente, de fazer do seu jeito. A gente sabe que é mais difícil porque você começa do zero. Mas aí você vai ter a liberdade de trabalhar do seu jeito. Então, seja lá o que você deseja, é legal você saber, franquia, já tem aí todo um modelo estruturado, já tem um modelo desenhado, mas assim, eles não vão fazer para você, eles vão passar as dicas, vão passar a estrutura do que e como você vai trabalhar. Se você não é muito se você gosta de liberdade, quer liberdade, aí eu falaria para você, não vá para a franquia. Se você é mais metódico, tem aí um valor para investir e gosta daquele setor, aí vale investir numa franquia. Mas se você quer fazer do seu jeito, quer fazer diferente, quer construir com a sua cara, aí é melhor abrir um negócio próprio. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Daqui a pouco a gente fala de mais temas para ajudar do empreendedorismo. A maioria dos lares brasileiros tem pelo menos um pet. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma dormir com seu bichinho? Pois é, pesquisas recentes apontam que dormir com um companheiro de 4 patas
pode trazer muitos benefícios, viu? Tanto para a saúde mental quanto emocional. E mesmo com esses benefícios, é preciso tomar alguns cuidados, viu? É o que a gente te mostra agora na reportagem. A Magali e a Lola são as maiores companheiras da Denise. Elas tomam conta do espaço da casa, desde a sala até o quarto. A Lola foi a primeira a chegar na casa dela e depois veio a Magali. Mas no início não foi tão tranquila assim a relação das duas cachorras, principalmente quando resolveram dormir no quarto. A Lola chegou há mais tempo, já tem dezembro vai fazer 3 anos que ela está comigo, ela veio para mim em 2020. E ela era muito medrosa, assustada, insegura, cheia de trauma. Aí eu tive que fazer um trabalhinho na cabecinha dela e a primeira vez que ela se sentiu segura, ela correu pro quarto e subiu na cama. Aí quando veio a Magali, em agosto do ano passado, no início foi meio estressante, porque a Lola não deixava ela entrar no quarto, falava, essa cama é minha, essa mãe é minha. Só que aí foi conquistando, elas foram brincando, porque ela era filhote. Aí a Magali é de dormir grudada. E para manter a saúde em dia das suas cachorras, a Denise toma todos os cuidados de higiene básica. Vou pra rua com elas passear, na volta lencinho umedecido nas patinhas das duas. E durante o dia, como elas ficam dentro de casa, tranquilo, né? A Magali, por ser mais branca, quase uma albina, ela requer protetor solar no focinho, porque o fosso dela é meio rosado, né? Então, para que não dê um câncer de pele futuramente e tal, ela usa protetor solar fator 60 para bebê e aí hipoalergênico, também para não comprometer ela. Elas têm rotina de banho, tá? Agora com esse calor tá sendo semanalmente. O quarto, o lençol, eu tenho que trocar de 2 em 2 dias, o meu, né? Agora com o calor tô trocando praticamente todo dia. E o delas também eu troco 2 vezes por semana, da caminha delas. Estudos apontam que o vínculo afetivo com o animal de estimação pode aumentar uma série de hormônios de bem-estar em humanos, como a ocitocina. Ou seja, o efeito relaxante da interação com o animal pode aliviar a mente, promover tranquilidade e, consequentemente, ajudar na qualidade do sono, como explica esse veterinário. E na pandemia, eu notei que muitas famílias adotaram muitos animais por conta do isolamento. Então é muito comum, né, que as pessoas tenham esse vínculo, que estreite esse vínculo e acabem dormindo com os animais. Então a gente pode notar uma segurança, né? E também a questão da ansiedade, tanto para o tutor quanto para o animal, é muito benéfico essa troca. Muitas pessoas têm essa necessidade de ter um animal ali. Então é muito interessante para que traga segurança. Esse é o ponto importante de ter um animal ali dentro de casa, né, dormindo com aquele tutor. Pode ser terapêutico para esse tutor. E os estudos comprovam que os pets ajudam na depressão, no estresse, na ansiedade e proporcionam o bem-estar, né, pra gente, nós seres humanos. Mas é preciso ter cuidado com o trato desses animais na hora de dormir. Desde alergias, sujeiras que esse animal pode trazer da rua e também a movimentação que acontece durante a noite, porque o animal tem um ritmo diferente do nosso. Eu não estou indo contra quem faz isso daí, muito pelo contrário, eu estou vendo o que os trabalhos mostram ao longo dos anos. E além de ter a rotina da limpeza das patas, é importante manter os cuidados veterinários como o esquema vacinal. A gente precisa manter a higiene, né, com banhos regulares, controle de pulga, controle de carrapato, né, a vermifugação também precisa existir. É importante também que a gente faça exames periódicos, né? Se o animal apresentar alguma lesão de pele, também é importante trazer um médico veterinário, fazer uma avaliação se tem algum problema que pode ser transmitido para os tutores. Quando se tem um bichinho, a regra é clara. Cuidado e amor é responsabilidade do cuidador. Acho que o aconchego, a segurança que elas me dão, né, falar que bom, as duas estão protegidas aqui, estão comigo, é tudo de bom. Eu só recomendo, desde que tenha esses detalhes de higiene, de manter o cachorro sem pulga, sem carrapato, que ninguém quer isso, né? A gente continua falando sobre cuidado com os bichinhos de estimação. E você já levou o seu pet para tomar a vacina antirrábica? Pois é, isso é uma ação importantíssima para a prevenção da raiva, uma doença muito perigosa tanto para os animais quanto para os humanos. E quem traz as informações para a gente é a repórter Vanessa Nascimento. Boa tarde, Vanessa.
É isso mesmo. Muito boa tarde para você que está aí no estúdio. E a gente vai falar agora sobre a raiva canina, que aqui na cidade não tem incidência já faz um bom tempo. Quem está aqui conosco é a médica veterinária Graziele Faria. Doutora, obrigada, viu, por receber a nossa equipe. Fala um pouquinho para a gente sobre esses casos da raiva canina que já não tem mais na cidade. Assim, a raiva a gente já não tem na cidade há muitos anos, né? A gente tem 2 tipos de raiva, né? Aquela que é própria dos cães e aquela que é transmitida pelos morcegos, né? Então, o último caso que a gente teve na cidade, num cão, foi de raiva de morcego e não a raiva do cão. E justamente por não ter mais casos de raiva canina na cidade, que não tem mais campanha de vacinação, né? A gente não tem a campanha, né? Porque esses casos não acontecem há muitos anos, mas a gente tem um posto de vacinação. Não é por isso que os animais não devem ser vacinados. A vacinação deve ser feita anualmente e a gente tem um posto fixo de vacinação que fica no Centro de Controle de Zoonoses. Confirma pra gente o endereço do CCZ e qualquer pessoa que é tutor de um bichinho deve levar esse cachorro para ser vacinado, né? Sim, cães e gatos devem ser vacinados anualmente, tá? E o CCZ fica no centro, no Parque Industrial, na rua George Williams, número 581. A vacinação acontece de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 4h da tarde, né, exceto feriados, e sempre quando tem a feira de adoção, aos sábados, também tem a vacinação. Agora, doutora, não é porque não tem mais casos de raiva no município que a gente pode ficar assim, meio que sem medo, né? Se uma pessoa for mordida por um cachorro na rua, por exemplo, o que ela deve fazer? Então, os animais, né, a gente não sabe. Animal de rua, a gente não sabe se ele é contactante de um morcego, né, por onde que ele andou, se ele teve contato com um animal silvestre, porque a raiva, apesar de a gente não ter casos, a raiva acontece, né, no ambiente silvestre. Então, no caso de mordedura por cão ou gato, mordedura, arranhadura ou lambedura, né, de feridas e mucosas, há necessidade de buscar atendimento, de preferência lá no hospital municipal, tá? E como que acontece a infecção? Como que esses animais são infectados pelo vírus da raiva? Então, a raiva é uma doença própria de mamíferos, né? Então precisa de um animal infectado, ele agredir um animal sadio para que haja a transmissão do vírus, né? Seja qualquer mamífero, incluindo o ser humano, né? Então um cão, né? No caso, se for um cão portador do vírus da raiva, ele precisa morder um outro animal ou ser humano para fazer a transmissão. A mesma coisa o morcego, né? Se um morcego tiver infectado, ele tiver contato com um cão, com um gato ou com um ser humano, há chance dessa transmissão do vírus. Então, por isso, né, no contato de um animal com um morcego ou de um ser humano com um morcego, a gente considera um acidente grave. E aí tem que ser feita toda uma profilaxia, uma vacinação emergencial nos animais, vacinação e soro nos humanos, né, e buscar esse atendimento o quanto antes. Doutora, um pouquinho antes da gente entrar com as informações sobre a raiva, teve uma matéria, uma reportagem que foi ao ar, falando sobre os bichinhos que dormem com os seres humanos, né? Muita gente dorme aí com seus bichinhos. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar referente a esse hábito que agora é da vida moderna? Então, é manter a vacinação, manter os animais, né, sempre acompanhamento médico veterinário, porque o animal pode transmitir para o ser humano não só a raiva, né, caso ele a tenha, mas pode transmitir verminose, alguma parasitose. Então, é bom, né, para a saúde do animal e a saúde do ambiente, a saúde da família, que esse animal seja acompanhado por um médico veterinário, ele faça a vacinação não só antirrábica, que lá no CCZ é gratuita, tá? Esqueci de falar isso, que é gratuita, mas as outras vacinas, né, que previnem doenças próprias dos animais, né, manter sem carrapato, sem pulga, todo um cuidado do animal e do ambiente que ele vive. Tá certo, muito obrigada. A doutora falou com a gente, então, sobre a raiva. E olha só, lembrando que tem a vacinação, não tem campanha de vacinação mais, mas você que tem um bichinho, leve seu bichinho lá no CCZ para tomar vacina anualmente contra a raiva. É com você aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Vanessa. Pois é, não deixe de vacinar o seu pet. Isso é um ato de amor. E como será que fica o tempo na tarde desta quarta-feira e também amanhã? Vamos ver agora na previsão do tempo. Quarta-feira de sol com poucas nuvens e também pequena chance de pancadas de chuva. A máxima esperada hoje é de 37 graus e a mínima de 23.
Para amanhã, quinta-feira, o dia também deve ser quente e de céu aberto a maior parte do tempo. Há pouca chance de chover. A máxima esperada é de 37 graus e a mínima de 26. Então é isso, pessoal. O boletim de hoje chegou ao fim, mas eu quero agradecer a sua companhia e já convidar vocês todos aí que estão assistindo a gente para acompanhar as nossas redes sociais. O Instagram, Facebook e o YouTube da TV Câmara têm o mesmo endereço, que é o @tvcâmarasjc. Então vai lá e segue a gente. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Um abraço. Tchau.